A sessão de ontem no Congresso Nacional deixou bem evidente o tamanho da dificuldade que o presidente Lula segue enfrentando na articulação política. Foram várias derrotas de uma vez só, em alguns vetos bem importantes. O governo sabe que a situação é complicada, principalmente porque o Centrão mostrou ali que, mesmo com o Ministério, com emendas parlamentares, com espaço no governo, não existe um compromisso firme dos partidos que fazem parte desse grupo. Apesar disso tudo, a gente sabe como que o jogo funciona. Cada uma das derrotas que foram registradas ontem pelo governo no Congresso entra numa espécie de contabilidade no balcão de votações. O que aconteceu ali, naquela sessão que apreciou vetos presidenciais, é que o governo pagou caro para segurar um veto fundamental para sua relação com o Congresso, que bate, de fato, no cofre governamental, que é aquele veto ao trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias que pretendia impor um cronograma para a liberação de emendas. Nós vamos mostrar aqui, a gente preparou uma arte aqui para mostrar para vocês um pouquinho algumas das derrotas sofridas pelo governo federal nessa sessão de análise de vetos de ontem, ou seja, o tamanho da conta que o governo pagou para garantir que vai seguir controlando a liberação de emendas parlamentares para influenciar votações no Congresso. Vamos lá. Um primeiro ponto foi aquele trecho da Lei de Segurança Nacional que previa uma punição para quem disseminasse fake news. A gente sabe que fake news é um tema importante na agenda política do governo do presidente Lula. Existe um movimento muito intenso para estimular essa discussão ou, quem sabe, até mesmo levar ao Congresso Nacional propostas que ajudem a coibir as notícias falsas. Mas, nesse caso aqui, em troca, por exemplo, daquele veto, o governo federal cedeu e acabou entregando ali para a oposição um veto que era do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, que impedia uma punição mais rigorosa para quem dissemina notícias falsas. Um outro assunto que entrou em discussão ontem, dentro dessa análise de vetos, foi essa liberação de verbas federais para noticiar, para disseminar informações, fazer campanhas ali de conscientização relacionadas ao aborto. Lembrando, a descriminalização do aborto e a proteção a mulheres que acabam recorrendo a esse procedimento é uma pauta histórica do PT e também de outros partidos de esquerda. O próprio presidente Lula tem posição muito firme a respeito desse assunto. Mas aqui, mais uma vez, prevaleceu aí o campo oposto. A oposição acabou levando a melhor e conseguiu, então, manter a restrição ao uso desses recursos. E um veto que vinha sendo alardeado como muito simbólico, muito importante pelo presidente Lula, era aquele que tratava do fim das saidinhas de presos. O presidente Lula queria garantir que presos que estivessem ali em progressão de regime pudessem continuar saindo em datas comemorativas da cadeia para visitar familiares. Essa era uma medida que vinha sendo extremamente cobrada pela oposição, a restrição a esse tipo de saidinha. E o que aconteceu é que o presidente Lula costumava dizer que esse era um ponto fundamental para ele, pessoalmente, porque ele, quando esteve preso, considerava que isso era muito importante para a ressocialização das pessoas, para manter o moral de quem estava tentando voltar a uma vida em acordo com a sociedade. Nesse momento, então, Lula acumulou mais uma derrota. Tudo isso, gente, só para citar alguns exemplos de vetos em que o governo aceitou a derrota em troca da manutenção do controle na liberação de verbas para o Congresso Nacional.